Início aqui, porque o vereador Oséias Varão, do PL aqui de Goiânia, que é pré-candidato ao Senado pelo PL, já está mostrando como é que ele está fazendo todo esse trabalho de campanha, pré-campanha. Podemos falar em campanha ainda. Mas primeiro, bom dia, tá tudo bem com o senhor? Bom dia, Jodevar, meu vizinho, né? Um prazer. Somos vizinhos. Prazer mais uma vez, a primeira vez aqui na bancada da Rádio Difusor, uma rádio que eu acompanho desde criança, histórica, tradicional aqui na nossa cidade, uma referência à comunicação. É um prazer, estou me sentindo muito honrado pelo convite de estar aqui hoje. Já estive outras vezes, mas participando online. E eu fiz questão agora de vir pessoalmente, porque eu queria conhecer aqui o estúdio, né? Eu acho que essa interação pessoal também é muito boa. Cumprimentar o Vacil, meu amigo já de longa data, um dos jornalistas mais respeitados aqui do nosso estado, a Isadora. É um prazer, estou aqui à disposição de vocês para comentar as notícias e as polêmicas do dia. Que bom, seja bem-vindo ao vivo aqui no estúdio, é bem melhor, né, Isadora? Com certeza. Mas, vereador, vamos falar do partido, vamos falar do PL. Cumprimentar o Danilo ali também, né? Danilo que é nosso operador Vila aqui, Novense. Né? Maravilha. Tá aí. O vereador, o PL aqui em Goiás, como é que já está? Pacificou? Porque teve um momento aí que a gente sabe que teve diferenças políticas entre Wilder, entre o deputado Gustavo Gaia. Como é que está essa situação hoje? Está resolvido ou não? Jodevar, é natural, eu sempre digo isso, né? Que num partido democrata, onde os filiados, as lideranças, elas têm liberdade para opinar, porque tem partido que ela tem um cacique ali que manda, né? Que comanda, que define tudo e todo mundo obedece. Isso não é o caso do PL. O PL é um partido democrata realmente e é natural que nesses ambientes hajam divergência de posições, de entendimento, de compreensão. Eu sempre procurei, inclusive, nesse debate que aconteceu internamente dentro do partido, eu procurei, assim, ter aquela humildade de procurar entender o argumento de todos os lados. E se você for analisar, cada um tinha o seu argumento e o seu argumento tinha uma certa validade, né? Mas aí houve uma decisão a nível nacional sobre essa questão, pela definição da candidatura, pré-candidatura e futura candidatura do senador Wilder Moraes, e aí a partir de então, é claro que no momento de disputa, às vezes fica algumas situações que precisam ser resolvidas, e nós estivemos trabalhando nisso insistentemente nos últimos tempos. Agora, por último, esse assunto foi pacificado. Eu não sei se vocês perceberam, o Gustavo Gaia veio a público, já declarou várias vezes, né? Abraçou o senador Wilder, a candidatura dele. Mas o senador não falou nada, falou? Falou, nós temos várias falas já dele. Nós tivemos um evento em Formosa, onde os dois se abraçaram e falaram mutuamente de apoio, né? De declaração rasgada mesmo de apoio um ao outro. Nós tivemos um outro evento também aqui na Fazenda do senador Wilder, onde nós reunimos os pré-candidatos a estadual, federal e senadores, né? E também nesse evento houve essa manifestação. De lá para cá eles já estiveram, por exemplo, lá em Cristalina, agora, essa semana, em Cristalina, num evento com o Bolsonaro. Eu estou em dúvida, foi semana passada, mas eles estiveram lá em Cristalina, juntos com o Flávio Bolsonaro. Então as coisas estão encaixando e a partir de agora a ideia é a gente caminhar unidos, né, em direção ao projeto aqui a nível estadual, que é eleger o senador Wilder Moraes, Gustavo Gaia e Oséias Varão para o Senado e Flávio Bolsonaro a presidente da República. E o próprio senador Wilder também tinha postado um vídeo há algum tempo nas redes sociais falando do lançamento oficial da candidatura dele com a presença de Flávio Bolsonaro em Goiânia. Se não me engano, seria também essa semana, vai acontecer, ele pode vir a Goiânia. Como é que está esse planejamento para também ter esse lançamento oficial com a presença do pré-candidato à presidência? Olha, o lançamento da pré-candidatura é no fim do mês de junho. Estou até querendo localizar a data direitinho aqui, mas é no fim do mês de junho. Tá? Então a gente vai fazer todo um processo de mobilização em torno desse evento. É um evento muito importante, é um divisor de águas aqui para as nossas pré-candidaturas aqui no estado de Goiás. O Flávio Bolsonaro virá aqui, né? Então, com certeza, nós estaremos unidos nesse evento e vamos trabalhar, né, para fazer a informação, mobilizar as pessoas em torno do projeto. Nessa discussão interna, ela envolve outros partidos e como que os outros partidos vão participar dessa campanha, dessas ações do PL? Olha, hoje o que nós temos muito bem encaminhado, já divulgado inclusive, é uma parceria com o Partido Novo apenas, né? Então é PL e Partido Novo e eu não estou participando nesse momento assim ativamente do planejamento do evento, da mobilização, porque eu estou viajando muito o estado no meu processo de pré-campanha, mas eu acredito que o Novo irá participar desse evento também.
Pois é, na aliança, na aliança, quantos partidos devem Hoje, integrar? o que nós temos já encaminhado é só a aliança com o Partido Novo. Há algum tempo atrás, o próprio delegado Humberto Teófilo participou de outras entrevistas de rádio. Ele é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Ele tinha até feito críticas, mesmo os dois partidos tendo essa possibilidade da aliança, feito até críticas ao senhor. Quando ele veio conversar conosco essa semana também, falou que eram águas passadas. Está tudo resolvido? Eu não vi a fala dele como críticas a mim. Na verdade, eu tenho um respeito também muito grande pelo Humberto Teófilo. Ele é um militante já de longa data, também no mesmo campo que nós, né? Então, eu penso que ele tem todo o direito de pleitear a candidatura ao Senado. Ele tem tido uma boa capacidade de mobilização, inclusive, do eleitorado. As pesquisas têm mostrado isso, né? Agora, o PL terá 2 candidatos ao Senado. Essa definição já foi feita a nível municipal, estadual e federal. Já tem posicionamento do Flávio, né? Inclusive, eu tive participando do programa partidário na TV com o Flávio, com o Gustavo. Então, isso já está consolidado. Os argumentos que ele apresentou, que foram basicamente 2. Um é de que ele estaria na frente nas pesquisas e que para ganhar seria melhor ter só 2 nomes e que o ideal seria que eu abrisse mão da minha candidatura. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: pesquisa nós temos para todo gosto. Então, semana passada saiu uma pesquisa, dia 13, aliás, saiu uma pesquisa da Real Time Big Data, que foi publicada pela CNN, pela TV Record, em que eu apareci com 6% e ele com 5%. O segundo ponto que eu quero ressaltar é o potencial de crescimento. Você não pode olhar uma candidatura apenas pela pesquisa quantitativa do momento. Se fosse assim, o Fred Rodrigues não seria candidato a prefeito de Goiânia, ele foi lançado com 0%, o Sandro Mabel não seria prefeito hoje, ele foi lançado com 3%. Você tem que olhar o potencial de crescimento. E a minha pré-candidatura é uma candidatura que tem um potencial de crescimento muito significativo. Por quê? Você imagina, o Nicolas Ferreira vai pedir votos para quem para o Senado aqui em Goiás? Para os 2 candidatos do PL, Gustavo Gaia e Osés Varão. A Michele Bolsonaro da mesma forma, o Flávio Bolsonaro da mesma forma. Então isso... E até incrementar isso daí, para quem que o Wilder vai pedir voto para o Senado e qual que seria, por exemplo, o voto que o Gustavo Gaia vai pedir como segundo voto para o Senado, na opinião do senhor? Não, na verdade, isso já está definido. O Gustavo, inclusive, quando eu fui apresentado candidato, eu fui apresentado por ele, né? O Gustavo Gaia foi quem indicou o meu nome. Nós tivemos em Brasília, em reunião com o Flávio Bolsonaro. Então, o segundo voto do Gustavo Gaia, se você perguntar para ele em quem ele vai votar para o Senado, ele vai votar no Osés Varão, até mesmo porque nós temos um vínculo histórico juntos, né? Nós tem esse compromisso do Wilder? Olha, na verdade eu nunca fiz essa pergunta para o senador Wilder, né? Mas nas conversas que nós tivemos ao longo do tempo, ele sempre se mostrou muito entusiasmado com a minha pré-candidatura. Inclusive nós só fomos lançado pré-candidato do PL quando isso foi acordado com ele. Depois nós acordamos em Brasília, né? Então é natural. O que está acontecendo, gente? Às vezes as pessoas não entendem. É natural para um candidato a governador, como o senador Wilder, que quanto mais apoios ele receba, melhor é para a sua pré-candidatura. Então eu não posso jamais reprimir qualquer tipo de apoio ao senador Wilder. Então, o Partido Novo achou que era importante, era estratégico declarar apoio para o senador Wilder. E o senador Wilder tem que receber esse apoio, eu defendo isso, né? E o Partido Novo tem um pré-candidato ao Senado que está posicionado e tem todo o direito de fazer isso. Agora, nessa discussão, a formação da chapa de candidatos a deputado federal e estadual, ela é decisiva. A perspectiva do PL é eleger quantos deputados federais? Olha, na eleição passada, e eu estou tentando me lembrar aqui para não errar, nós elegemos 3 ou 4 deputados federais e elegemos acho que 3 estaduais. Eu acredito que hoje o PL já está um partido mais consolidado a nível estadual, houve um avanço nesse processo. Nós temos hoje uma candidatura do senador Ido, que já é senador, já é um nome que é conhecido no estado. Temos a pré-candidatura do Gustavo Gaia, que também é muito consolidado. Hoje a gente que está andando no estado, você vê em todo lugar que você chega, existem apoiadores do Gustavo Gaia. Então, eu acredito que a gente pode ampliar o número de eleitos nessa eleição. Eu penso que a gente pode chegar aí a 4, 5 estaduais, a 4, 5 federais. Se a gente conseguir atingir essa meta, eu acho que já estará de bom tamanho. Como é que o senhor vê, por exemplo, vamos trabalhar as pesquisas que foram divulgadas nesses últimos tempos aqui. Em todas as pesquisas, coloca o Daniel Vilela em primeiro e o Wilder em terceiro. Como é que o PL vai se comportar diante desses números? Jordevar, você me deu uma excelente oportunidade para compartilhar com os nossos ouvintes uma maneira que eu tenho de analisar a conjuntura e perspectiva eleitoral.
Eu não acho, eu tenho certeza que a melhor forma de você analisar uma perspectiva eleitoral não é olhando pesquisa quantitativa. O mais importante é você olhar a estrutura do eleitorado. Eu vou voltar na eleição de Goiânia, porque é um exemplo muito recente e fácil a gente demonstrar isso. Quando nós analisamos o que ia acontecer na eleição de Goiânia, eu me lembro bem que as pessoas falavam o seguinte: o Vanderlan vai ganhar a eleição, ele é o líder das pesquisas, a população quer um gestor, então o Vanderlan tinha 27% nas pesquisas e ia ganhar a eleição. Essa era a leitura de quem olhava para as pesquisas. Quando nós olhamos, nós não vimos isso. Nós vimos o seguinte: o eleitorado goianiense é dividido em dois grandes grupos principais, bolsonarismo e caiadismo. Os candidatos que representarem esses segmentos aqui estarão no segundo turno, porque são os dois maiores grupos de eleitores. Então, nós sabíamos que o Vanderlan iria desidratar. Por quê? Porque a indicação do nome dele nas pesquisas era porque ele era o mais conhecido. O que aconteceu? Nós lançamos o Fred Rodrigues com 0% de intenção de votos e o Caiado, representando o caiadismo, lançou o Mabel com 3% de intenção de votos. Quem foi para o segundo turno? Os dois, Fred Rodrigues e Sandro Mabel. Isso também vai acontecer, anote o que eu estou dizendo. Isso também vai acontecer a nível estadual. Os dois principais grupos de eleitores do estado de Goiás são caiadismo e bolsonarismo. Portanto, estes dois grupos é que vão levar os seus candidatos para o segundo turno. É preciso reconhecer que o Marconi ainda tem uma força. Mas se você olhar o resultado da eleição para o Senado passada, ele tirou próximo de 20% dos votos. Ele está agora próximo de 20% dos votos nas pesquisas, já é muito conhecido. Então você vê que o Marconi, ele já foi protagonista, ele já foi o marconismo já foi um dos principais grupos de eleitores do estado, mas não é mais hoje. Então, na hora que esse bolsonarismo pegar a campanha, começar a trabalhar essa força, a tendência que a gente tem hoje, da direita se posicionando a nível nacional, protagonizando a política nacional, com todas as pautas nacionais que estão influenciando nesse momento o eleitor, você pode ter certeza que o candidato a governador do bolsonarismo em Goiás vai para o segundo turno, junto com o representante do caiadismo, que é o Daniel Vilela. Agora, é uma aposta muito grande no imponderável, né? Ali na enchente de chegada da eleição. Se o plano falhar, não tem nada sendo feito que solidifique ali, que plante uma raiz da candidatura de Wilder. Você sabe que tem, Vacil, olha só, o engajamento, quem é que tem maior engajamento hoje? No estado de Goiás, politicamente falando, é o bolsonarismo. Não há militância mais consistente, mais comprometida no estado de Goiás do que o bolsonarismo. Por quê? Porque existe toda uma preocupação da população com relação às pautas nacionais. E quem se posiciona alinhado com um segmento muito importante da população e é um segmento que é motivado, comprometido e militante, é o bolsonarismo. Então, alguém pergunta, o que vocês estão fazendo? Nós estamos nos posicionando politicamente, isso gera um engajamento de parcela da população e nós estamos trabalhando. Então, o bolsonarismo não está quieto, não está parado. Mas esse fato, aí vamos pegar, o senhor está falando do bolsonarismo, a gente tem que falar do que está acontecendo em nível nacional. Sim. Que mexeu muito com os números e com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Não foi muito, né, Jordão? Foi pouco, na verdade. Mas o senhor concorda que mexeu, né? Uhum. Mexeu. E é exatamente isso, a gente não sabe onde vai chegar. Pode ser que apareçam fatos novos, como está aparecendo a questão do governo do Rio de Janeiro. E eu queria saber exatamente até que ponto isso reflete aqui no estado de Goiás. Olha, pelo que eu tenho percebido, o eleitor está diante de um grande desafio. É escolher se vai ter Lula como presidente ou Flávio Bolsonaro. E se eu sair perguntando, talvez para vocês aqui na bancada, diante de um cenário como esse, não votariam no Lula. E você imagina o eleitor que está lá na ponta, né? Então, eu costumo dizer, Jordevar, que Pois é, mas as pesquisas estão dizendo outra coisa. Por exemplo, saiu hoje uma pesquisa. A pesquisa Ideia do Canal Meio. Lula está liderando no primeiro turno e ali com a diferença hoje de 7 pontos. Então, as pesquisas não estão indicando isso aí que o senhor acabou de falar. Porque eu tenho um hábito de não dar tanto peso para a pesquisa quantitativa, principalmente tão longe assim da eleição. Eu gosto muito, como eu disse agora há pouco, de olhar para a conjuntura, para a estrutura do eleitorado, para como ele está montado, né? E quando você olha para isso, é inevitável hoje você vislumbrar um segundo turno entre bolsonarismo e lulismo. E lá na frente tem um detalhe, Jorge, que às vezes passa desapercebido, que é o seguinte: essas candidaturas de direita hoje, do Romeu Zema, do Caiado, do próprio Renan, qual é a tendência deles no segundo turno?
é se unir contra o Lula. Você lembra o que aconteceu recentemente no Chile, né? No Chile, a candidata de esquerda terminou em primeiro lugar. E aí o candidato de direita perdeu no segundo turno, só que ele foi para o segundo turno, toda a direita do Chile se uniu contra a candidata da esquerda e venceu com uma margem significativa ali no Chile. Eu acredito que algo parecido com isso vai acontecer aqui no Brasil. Mas aí eu queria reforçar a pergunta que eu fiz para o senhor. O senhor, nesse aspecto que o senhor responde, o senhor ignora o fato dessa ligação de Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. O senhor não tocou nesse assunto. Mas eu posso tocar, porque às vezes no raciocínio aqui as coisas podem ficando para trás, mas eu não tenho nenhuma pretensão de deixar nenhum assunto para trás, não. Na verdade é o seguinte, de fato, essa relação, esse contato estabelecido entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro foi prejudicial. Eu acho que foi um erro de condução. O que eu penso que aconteceu? Tiveram a ideia de fazer um filme, e aí de forma assodada e precipitada, começaram a execução do filme sem ter os recursos garantidos para a execução, para concluir o filme. E aí está lá o filme para concluir, é um filme caro, e alguém com a corda no pescoço geralmente começa a enfiar os pés pelas mãos, é o famoso abraço dos afogados. Você está no desespero ali, eu preciso fazer, tem que resolver, e aí você fica encurralado e tenta resolver de qualquer jeito. Então eu acho que nesse ponto, né, quando se conduziu dessa forma, o Flávio errou nesse processo, na minha visão. Eu falo isso assim, com a maior sinceridade possível. Então, esse encontro com o Vorcaro, por exemplo, na casa do Vorcaro, já com tornozeleira, tudo isso é um erro, mas me parece um erro de alguém que está desesperado para concluir o filme, né? E o ponto central que eu quero destacar, Jordeval, é o seguinte: a Polícia Federal tinha acesso a essas conversas, e qual foi a conclusão da Polícia Federal sobre essas conversas? Porque já tem a conclusão. A decisão da Polícia Federal foi não indiciar, porque não viu o indício de crime. Esse é o fato, e a população consegue perceber isso, né? Então, o que aconteceu ele tentou conseguir financiamento para a produção do filme do pai, a pessoa que teve disponibilidade para fazer o aporte de recursos foi o Vorcaro, e eles entraram nessa. Quando ele fechou o negócio, não havia ainda toda essa conjuntura. Depois disso, o filme já estava em andamento, eles no desespero para tentar concluir o filme, né, foram encontrar com o Vorcaro. Eu penso que a leitura mais próxima da realidade é essa. De qualquer maneira, tem um prejuízo nesse momento, mas eu acredito que tudo indica que esse prejuízo será recuperado durante o processo da campanha. O que acontece neste momento também com o Cláudio Castro, ex-governador, que é do partido e tem uma ligação ali ao estado de Flávio Bolsonaro. Isso também pode contaminar o... Olha, primeiro eu preciso ressaltar o seguinte: de fato, gente, existe corrupção em todos os espectros políticos, né? A gente tem visto isso de maneira muito mais consistente no campo da esquerda. Eles estão ocupando o poder. Durante o governo Bolsonaro, tentaram imputar todo tipo de corrupção ao Bolsonaro e nunca se evidenciou qualquer tipo de corrupção no presidente Bolsonaro. Então ele passou pela presidência com todos os processos que o acusaram, inocentando em relação à questão da corrupção. Então há uma diferença muito grande entre o Lula e o Bolsonaro, por exemplo, nesse sentido. Agora, é natural que dentro do grupo de apoiadores do Bolsonaro, a gente vai encontrar corruptos. A gente precisa reconhecer isso. Nós temos centenas, milhares, vários governadores, prefeitos, deputados federais. Agora, isso vincula essa relação ou essa situação de corrupção que envolva algum apoiador do Bolsonaro ou do Flávio Bolsonaro, vincula diretamente a ele? Não. E o eleitor sabe discernir isso. Então, se o Cláudio Castro realmente cometeu alguma situação relacionada a essa situação aí do Banco Master que envolva corrupção, ele tem que responder por isso. E nós somos os primeiros a defender isso. Agora, se isso isso vai impactar na campanha do Flávio, eu acho que o eleitor sabe fazer essa separação. Bom, gente, nós conversamos ao vivo aqui com o vereador Zé Asvarão, do PL, aqui de Goiânia, que é pré-candidato ao Senado Federal. Quero agradecer o senhor por ter vindo aqui pessoalmente e deixar as portas abertas para o senhor voltar mais vezes. Jordeval, é só me chamar, viu? Não vou rejeitar jamais um convite aqui da Rádio Difusora. Quero agradecer você, agradecer o Vacil, a Isadora, o Danilo que está ali operando a rádio, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Um bom dia de trabalho a todos e até a próxima. E um abraço especial para Vila Santa Helena. E região. Muito bem, Vila Santa Helena, a região da fama ali, que é onde eu e o Jordeval moramos, viu, gente? Ali nós somos representantes legais. A República, já virou República, né? Você viu que nós fomos excluídos da conversa, né, Isadora? Eu percebi. E não brinca não que a gente emancipa aquela região ali. Vereador Zé Asvarão, prefeito, e o vice, pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. E nós estamos procurando cuidar bem daquela região ali, sabe? Tá bem cuidada. Eu tenho
procurado manter a região. Nós trocamos o asfalto lá, Vacilo, tinha mais de 40 anos, né, José? Aquele asfalto muito ruim, a região é feia, suja, e depois... E ficou bom, viu, vereador? Ficou bom. Então a população está satisfeita. Que bom. Maravilha. Agora 7 horas e 44 minutos.